Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. Este aqui será o vídeo número 28 dentro da série do Evangelho que escreveu Marcos, né? Nós estamos neste propósito de expor aqui todo o Evangelho que escreveu Marcos. Estamos no capítulo 9. Vamos falar, paramos no último vídeo 27, no versículo 29, no capítulo 9, e vamos a partir do verso 30, e a intenção desse vídeo é chegar até o verso 50, fechando assim o capítulo 9 deste Evangelho que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, né? E queremos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, chegar até o capítulo 16, que é o final do Evangelho que escreveu Marcos aí, né? Querendo o Senhor, provendo o Senhor essa graça para nossas vidas, estarmos aqui usando este meio de comunicação para anunciar, expor o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos. Muito bem. Nós, no último vídeo, então, falamos que Jesus operou ali um grande milagre na vida de um jovem, libertando ele de um espírito maligno, e que os seus discípulos não puderam expulsar, não é? Aí Jesus chegou e, com toda a sua autoridade, ele expulsa o demônio, aquele espírito mau que prendia, que estava na vida daquele jovem, libertando aquele jovem da sua enfermidade, já que aquele espírito fazia com que ele caísse no chão, espumasse, enfim, jogava ele por vezes no fogo, na água, querendo destruir a vida do menino. E esse é o que o demônio faz mesmo, né? Na vida daquele que ele toma posse, né? Que ele possui, para destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para libertar, né, as pessoas uma das coisas que ele veio fazer é isso, libertar as pessoas oprimidas pelo diabo. E foi o que ele fez na vida desse jovem, desse menino, libertando ele, e o nome do Senhor foi glorificado, né? Muito bem. Aí eles estavam ali naquele lugar, tinham descido do Monte Santo, chamado Monte da Transfiguração, encontrou esse jovem e operou esse milagre. E aí agora no verso 30, nós vamos estar lendo, nós vamos lendo e fazendo as considerações que o Senhor coloca em nosso coração. Ele agora caminha para a Galileia, diz aí no verso 30. E tendo partido dali, de onde eles estavam, Monte Santo, próximo na Judéia, né? Próximo a Jerusalém, partiram dali, caminharam pela Galileia. Jesus sempre fazia esse trajeto, né? Judéia, Galileia, e não queria que alguém o soubesse, né? Diz aí. Por quê? Ensinava os seus discípulos, e lhes dizia, verso 31, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens em matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia, 32. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Paremos aqui no 32, verso 30, 31 e 32. Jesus agora caminhando com seus discípulos pela Galileia, ele agora ensinava. Isso que ele ensinava aqui, irmãos, é a centralidade do Evangelho. É o cerne, é o centro, né? É o que há de mais importante no Evangelho. E observe que eles andando e o Senhor Jesus ensinando eles diz a palavra que eles não entendiam o que Jesus estava falando. E eles até receavam, tinham medo de perguntar, né, a Jesus, interrogar Jesus a respeito disso. Então veja bem, o que ele ensinava? O que o Senhor Jesus ensinava? Bom, primeiramente eu queria dizer o que é discípulo, né?
Discípulo não é somente aquele que segue Jesus. A palavra discípulo tem a ver com aprendiz. Uma pessoa que aprende com um mestre. Então todo aquele que aprende com um determinado mestre, ele é discípulo daquele mestre. Certo? Então, o discípulo, ele pode ser de qualquer um. Tinha os discípulos de João Batista, que aprendiam com João Batista. Os discípulos dos profetas, os discípulos. E aqui, no caso, são os discípulos de Jesus. Aqueles que andavam com Jesus e aprendiam de Jesus. Então, veja bem, não é homem que nos ensina. Não é? Eu não estou aqui querendo ensinar o Evangelho para você. Eu estou apenas expondo o Evangelho e explicando o Evangelho, né? Colocando aqui os meus comentários, as minhas considerações, daquilo que eu entendo a respeito, baseado no Evangelho. Não é na minha mente, não é no que eu penso, né? É o que o Evangelho me ensinou e o que o Senhor me revelou. Porque todos nós que seguimos a Jesus e aprendemos dele, né, somos discípulos de Jesus. Então, hoje, né, também é assim. Se você segue a Jesus, se você aprende de Jesus, por aquilo que ele deixou escrito, você é o discípulo de Jesus. Agora, tem gente que é discípulo de uma religião. Então, ele segue uma determinada religião criada por homens. Então ele é discípulo, aprendiz daquela religião. Tá certo? Mas observe que a preocupação de Jesus era ensinar, né? Nós temos que chegar nisso aqui, que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, né? Observe o que ele diz: o Filho do Homem, ele falando dele, Jesus, Filho do Homem, será entregue nas mãos dos homens. Será entregue em favor dos homens, nas mãos dos homens. E o que eles vão fazer? Matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Aqui está o Evangelho. Jesus, ele veio ao mundo, não é? O Filho do Homem aqui, Jesus carne, como Filho do Homem, né? Ele veio ao mundo, Deus que se fez carne, se tornou filho do homem, e veio até essa terra, e viveu aqui sem pecado, mas foi entregue em favor dos homens, para perdão de seus pecados, né? E foi morto, condenado injustamente, morto, pregado naquela cruz, nós conhecemos a história, não é? Morte de cruz, né? Uma morte, uma das mais cruéis mortes, penas de morte que alguém pode receber. E só que ao terceiro dia ele ressuscitou, não é? E esse é o cerne do Evangelho. Nós precisamos crer nisso. Se nós crermos nisso, nós reconhecermos que somos pecadores, que não temos como fazer nada para poder pagar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para que nós possamos pagar os nossos pecados, temos que morrer eternamente. Todo aquele que não lançar o seu pecado sobre Jesus, ele vai morrer eternamente. Ele vai ressuscitar e vai morrer de novo. Por quê? Porque ele não lançou o seu pecado sobre Jesus. Jesus veio aqui para isso, para morrer por aqueles que nele creem. Tem que crer em Jesus, crer que ele é Deus e se fez carne, o Emanuel. Ele habitou entre nós, receber Jesus como Salvador e Senhor de nossa vida, crer na sua morte e ressurreição. Aí sim, aí nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não há outro meio. Veja que Jesus estava ensinando isso. Aqui está o cerne, aqui está o centro do Evangelho. As demais coisas devem estar ao redor disso. Mas o centro é isso. E observe que Jesus ensinava, né, com autoridade, mas eles não entendiam e receavam interrogar Jesus. Até hoje é assim. Muitos falam de Jesus, muitos falam de Deus, mas não entendem
o que Jesus fez. Ficam perdidos nos seus dogmas religiosos, nas suas vãs maneiras de viver nesse mundo, fazendo coisas como sendo para Deus e achando que por essas coisas que eles fazem, Deus vai aceitar, né? Mas Deus nos aceita quando nós aceitamos, ou melhor, nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí Deus nos aceita. É isso que Deus quer que nós façamos, não é? E quando nós conhecemos e entendemos isso que Jesus fez, peraí, Jesus, o Filho de Deus, morreu no meu lugar. Por causa das minhas mentiras, por causa da minha idolatria, por causa dos meus pecados. Jesus, o Filho de Deus, ele fez carne. Ele se esvaziou da sua glória, ele deixou o Pai. Jesus lá na cruz, né, ele dizia assim: Pai, por que me abandonaste? Né? Por quê? Porque Jesus naquele momento ele foi abandonado mesmo pelo Pai. Ele estava ali pagando os nossos pecados. Olha que dor terrível, tanto do lado espiritual como do lado físico que Jesus passou. E ele passou isso por mim, pecador. Então nós precisamos reconhecer isso e receber a isso ele como nosso único Salvador e Senhor nosso, para que por ele, por Cristo, nós sejamos salvos da condenação que virá. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, não tem ninguém que não peque. Então as pessoas, por não entender isso, até hoje, ficam ligadas às suas religiões, aos seus ídolos, a outros mediadores, que na verdade não existem, né? Porque o único mediador que existe é Cristo Jesus, que morreu por nossos pecados. Aqui, ó, ele está ensinando aqui. É isso que ele está fazendo aqui, Jesus. Mas mesmo assim aqueles não entendiam o que Jesus dizia, né? Mas por que não entendiam? Por que não entendiam? Olha o pensamento que eles estavam tendo. Nós vamos ler a sequência. Diz aí, caminhando, né? Caminhando eles. Diz aí no verso 33, prosseguindo. E chegou a Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus foi muitas vezes ali, né? A cidade que morava Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. E diz aí, eles chegaram então, e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Então Jesus tinha ensinado isso, o evangelho para eles, o centro do evangelho, o cerne, eles não entenderam, e estavam discutindo outras coisas, né? E Jesus, quando entra na casa, essa casa entrou em casa, né? Pode ser que Jesus tenha uma casa ali, que ficava em Cafarnaum com seus discípulos, pode ser a própria casa de Pedro, não é? Que Jesus tinha entrado, enfim, ele entrou numa casa, entrou em casa, diz aí. Perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Fez essa pergunta. E o 34 diz: mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Então eles estavam, Jesus ensinando, né, que ele iria morrer por causa dos pecados, né? Seria entregue na mão dos homens, em favor dos homens. Morrer, né? O Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho que se fez homem, ele ia morrer ali na cruz. E eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus, entre eles, né? E isso é comum até no dia de hoje, né? Nós precisamos entender, irmãos, que pela graça e misericórdia de Deus, não porque eu seja merecedor de nada de Deus, eu sou pecador, como você que está me ouvindo aí, né? Pela graça de Deus, hoje eu sou diácono, né, numa instituição religiosa aqui em Guaratinguetá. Mas veja bem, esse título de diácono, ou de presbítero, ou de pastor, ou de outro título qualquer que as pessoas colocam aí, não significa que você é maior que ninguém, né? Muito pelo contrário. O título de presbítero, diácono, significa servo, serviço, prestar serviço a alguém.
Então, quando o Senhor nos consagra, seja diácono, ou presbítero, ou pastor, evangelista, enfim, para poder conduzir um rebanho, para conduzir uma igreja, nós temos que ter esse entendimento. Nós estamos ali para servir. Nós não somos maiores do que aqueles que estão ali. Muito pelo contrário, nós somos menores. Por nós sermos menores, que Deus nos chamou para servir, para prestar um serviço àqueles que estão ali. Que Deus colocou em nossas mãos, para conduzir aquele rebanho. E hoje as pessoas se vangloriam, né, nos seus títulos. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou... Não, nós não somos nada, né? Os dons que Deus nos concede por sua graça e misericórdia, que são os dons espirituais, dom de ensino, dom de cura, dom de profecia, dom de língua, vários dons que o Senhor dá para a igreja, é para a edificação da igreja, para servir a igreja. Não é para dizer que eu sou mais espiritual do que o irmão, não é para dizer que eu sou melhor do que o irmão, não é melhor. E eles estavam discutindo justamente isso aqui, entre os 12, entre os discípulos, né, os seguidores de Jesus, quem seria o maior? Era essa a discussão ali. Mas Jesus, ainda que eles não responderam, calaram-se, né? Jesus naturalmente sabia, né, dessa discussão deles. E Jesus traz uma lição para eles aqui, um ensinamento, né, no verso 35. E eles, Jesus, assentando-se, chamou os 12 discípulos, apóstolos que andavam com Jesus, e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então, no mundo, irmãos, as pessoas sempre querem ser o primeiro, né? Até mesmo dentro das instituições religiosas, né, criadas por homem, todas as religiões, as pessoas se vangloriam, né, de ser o primeiro, pastor presidente, muitas vezes, né, o dirigente de uma congregação, diácono, né, não, nós devemos ser o último, né, os últimos. Então, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. É essa a razão. Aqui Jesus está ensinando a eles, né? Assim como ensinou ali o Evangelho, aqui está ensinando: você quer ser o primeiro? Você quer ser? Seja o último. João Batista, Jesus deu um testemunho de João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior que João Batista. Então, Jesus coloca João Batista acima dos profetas, de todos os profetas, de Elias, Eliseu, de Jeremias, de Isaías. Ele coloca João Batista, dos nascidos de mulher, né, falando a respeito dos profetas. Ninguém há maior no reino de Deus que João Batista, né? Mas depois ele completa: porém, né, o menor no reino é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista, ainda que seja profeta, um grande profeta, né, Deus usou muito João Batista aqui para ensinar as pessoas, batizava ali no Rio Jordão, precursor do Messias, né, anunciando a vinda do Salvador. Então, mas ele era servo. Uma vez se interrogaram João Batista, né, quem és tu, né, para que nós anunciemos, né, aqueles que nos mandaram aqui saber. Jesus falou: eu sou uma voz que clama no deserto, arrependei-vos, né, porque é chegado o Reino de Deus. Quer dizer, João Batista se considerava uma voz no deserto, né, ele não se vangloriava, né. Certa feita foram falar para Jesus, para João Batista, aquele que esteve aqui, que você batizou, que era Jesus, batizou ali com João, está lá num outro lugar aí, no Rio Jordão, e todos vão lá batizar com ele. Aí Jesus falou, aí João Batista disse: olha, importa que ele cresça, que eu diminua, né? Então, para Jesus aparecer na nossa vida, irmãos, para que Jesus possa realmente nos usar na terra, nós precisamos entender isso. Nós somos servos,
né? Nós somos os menores no reino de Deus, não os maiores. Estou falando a pastores, estou falando a evangelistas, estou falando a diáconos, como eu, presbíteros, né, obreiros, que se julgam obreiros. Todo mundo quer ser, né? Quer ser, para se vangloriar nesse título. Mas entenda uma coisa, irmão. Quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser pastor? Ótimo, muito bom, né? Queira mesmo. O reino de Deus aqui na terra está precisando de obreiros. Mas entenda isso. Seja o último. Você vai ser servo. Você vai servir as pessoas. E não se vanglorie nisso, não. Porque assim como Deus levanta, Deus abate, né? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, Jesus ensina isso a eles. Aos 12 que estavam com Jesus. Andavam com Jesus, né? Se você quer ser o primeiro, será o derradeiro de todos. E lançando mão de um menino, uma criança, pô-lo no meio deles e tomando-os nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe, não a mim, mas o que me enviou. Então, dando esse exemplo de uma criança, colocando ali no meio deles. Vocês devem se tornar assim, ó, humilde como essa criança, né? A criança é humilde, né? Uma inocência, uma humildade que tem uma criança, né? Então vocês querem entrar no reino de Deus? Você quer receber a mim, né? Seja como essa criança, seja como esse menino, e receba, né, as pessoas que são humildes como esse menino, porque quando vocês recebem a esses, vocês recebem a mim. Quem recebe a mim, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Então, irmãos, esse ensinamento de Jesus, né, tanto a respeito da centralidade do Evangelho, que é morte e ressurreição de Cristo para perdão de pecados, e essa situação de que o fato de Jesus ter nos salvo, né, e nos tornado seguidores, discípulos, isso não é motivo de glória para ninguém, não, irmãos. Ninguém merece. Eu não mereço ser salvo, eu não merecia ser salvo. Esses apóstolos que estavam discutindo aqui quem seria o primeiro, qual deles era merecedor de ter sido escolhido por Deus, por Jesus? Pedro? João? Tiago? Qual deles? Qual dos dois? Judas, que o traiu? Que traiu Jesus? Que entregou Jesus? Qual deles era merecedor de ser chamado de apóstolo, seguidor de Cristo, discípulo? Ninguém, irmãos. Não tem ninguém na terra digno de ser chamado assim. E se o Senhor nos chama, se o Senhor nos salva, é por graça e misericórdia dele. E se ele nos dá os dons espirituais, é por graça e misericórdia dele. E nós devemos usá-los para a glória dele, de Deus. Não temos que nos gloriar em nada. Temos que ser cada vez mais humildes, né? Isso é difícil para nós, né? Muito difícil. Por isso que Jesus muitas vezes nos coloca em situações difíceis para abaixar, vamos dizer assim, perdoe o palavreado, abaixar nossa bola, né? Porque muitas vezes quando ele nos consagra a alguma coisa, nós começamos a achar que nós somos. Ai, Jesus, dê misericórdia de nós não somos nada, né? Nós somos apenas servos, né? Servos de Jesus. Estamos aqui para prestar serviço à igreja do Senhor, aqueles a quem o Senhor salva, aqueles que são o povo de Deus, né? E basta nós falar e pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, né? Às vezes dói, né? Dói primeiramente naquele que fala. Não é fácil, não. Corrigir, igreja, muitas vezes que está fora. Tudo isso é muito complicado para nós, mas necessário, né?
para a saúde da igreja. Mas o Senhor nos dá graça, né? Nos põe os dons, nos dá os dons espirituais, e nós vamos, pela graça de Deus, pregando, ensinando esse evangelho, servindo aos irmãos, pela graça de Deus. Amém? Bom, muito bem. Aí João, diz aí, continuando no verso 38, João lhe respondeu: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Aqui, Jesus também traz um outro ensinamento. Por quê? Porque os discípulos tinham visto alguém, né, que no nome de Jesus estava expulsando os demônios. Porque é um milagre, né? Expulsar demônios das pessoas é um grande milagre. E nós só podemos fazer isso em nome de Jesus, como eu disse no outro vídeo, né, anterior. Tem gente que se gloria, assim, né? Determina para o demônio, conversa com o demônio, né? Para que o demônio deixe a pessoa. Mas entendamos uma coisa, é Jesus que faz isso. É no nome de Jesus. Essa palavra, no nome de Jesus, tá certo? Nós estamos afirmando e dizendo, né, que tudo aquilo que fazemos conforme Jesus quer que faça. Então, para que Jesus confirme, né, ou melhor, Jesus faça esse milagre na vida, expulse o demônio de alguém por meio nosso, né, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. É pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, né, que é o próprio Senhor Jesus, é que o demônio sai, né? Então Jesus explica, e eles estavam ali, né, vendo aquela pessoa em nome de Jesus expulsar os demônios, mas essa pessoa não seguia eles, né? E eles proibiram essa pessoa de fazer esses milagres. Por quê? Porque não seguia eles, não é? Então isso acontece muito nos dias de hoje, né? Hoje em dia há muitas divisões dentro da igreja, entre ministérios, não é? Entre irmãos dentro da igreja, um querendo ser maior que o outro, um querendo puxar o tapete do outro. É interessante isso, infelizmente acontece, né? No mundo, então, misericórdia, né? Se você não está de acordo com o pensamento daquela pessoa, se você não segue aquela pessoa, você, né, a pessoa quer proibir você de fazer a obra. Não, irmãos, tem lugar para todo mundo, amém? Então, todos aqueles que em nome de Jesus quiserem fazer a obra, forem a favor de Jesus, a favor do reino de Deus, deve fazer, ainda que não seja da sua congregação, ainda que não seja da nossa igreja, vamos dizer assim. Mas se ela está falando em nome de Jesus, né, se ela está andando de acordo com os ensinamentos de Jesus, né, fazendo os milagres, expulsando os demônios, né, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho segundo Jesus ensinou, né, no nome de Jesus significa isso, segundo Jesus ensinou, então não tem problema nenhum, né? Por quê? Jesus vai ensinar a eles. Diz aí no verso 39. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Não existe. Se eu estou aqui fazendo milagre, né? Deus fazendo milagre através de mim, né? No nome de Jesus, não tem como, logo depois que eu fizer aquele milagre, sair falando mal de Jesus. Não é? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Então, se ele está fazendo milagre em nome de Jesus e o milagre está se confirmando, Deus é na vida dele, né? Então, diz aí, porque quem não é contra nós é por nós, mesmo que não nos siga, né? Então, Deus tem os seus discípulos, os seus seguidores, Jesus tem os seus seguidores espalhados pelo mundo todo.
por todas as congregações, por todos os ministérios, igrejas, que realmente sejam no nome de Jesus, né? Entendamos isso. No nome de Jesus é o quê? É fazer as coisas conforme os ensinamentos de Jesus. Se você estiver enquadrado nisso, seja onde você estiver, né? Qual religião, qual congregação, qual ministério, se for em nome de Jesus, somente Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus, você é de Deus, né? E ninguém deve proibir você de fazer a obra, não. Deve, muito pelo contrário, incentivar, né, a fazer a obra, tá certo? Porque quem não é contra Jesus, né, e o reino de Deus, é por nós, tá certo? Então Jesus tem os seus espalhados, irmãos. Não é porque não é da nossa congregação, não congrega com nós, não segue nós, que nós não vamos desprezar, não vamos aceitar, não, de forma nenhuma. Primeiro precisa ver se ele está falando em nome de Jesus. Se está falando em nome de Jesus, ele é de Jesus, tá certo? E aí diz, no 41 ele conclui: porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, né? Todo aquele que ajudar, crer, né, contribuir de alguma forma para a obra de Deus, para aqueles que pregam o Evangelho de Cristo Jesus. Veja bem que tudo está centrado aqui, irmãos, em Cristo. Ele começou lá ensinando o centro do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou, né? Então, todos aqueles que contribuem para a obra de Deus, ajudam aí os discípulos de Cristo, né? Entendendo isso, que está ali ajudando aquele que está fazendo a obra de Deus, ele vai ter o seu galardão. De maneira nenhuma perderá o seu galardão. Mas precisa ver se aquele que você está ajudando está falando de Jesus. Está no nome de Jesus. Seja onde estiver, ajude, né? E você não perderá o seu galardão. E os escândalos, continuando aí no verso 42, né? Vou tentar chegar aos 50 aí rapidinho, para não ficar muito longo esse vídeo. Jesus então ensinando, né? Jesus continua ensinando, ele vai ensinando. E ele vai falar agora dos escândalos, né? Como tem escândalo hoje, infelizmente, né, irmãos, no nosso meio, muitas pessoas escandalizando. Mas Jesus mesmo disse que é mista, que vem os escândalos. Porque é através dos escândalos é que Deus vai mostrando quem é quem. Quem realmente é de Jesus, quem não é, né? Mas observe, irmãos, que aquele que provoca o escândalo, né, diz aí no verso 42, que qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, ou seja, os discípulos, qualquer que escandalizar esses, porque Deus cuida deles, né? Deus está na vida deles, né? De nós, de todos nós que seguimos Jesus. Mas qualquer que escandalizar, trazer escândalo sobre um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de atafona, de moinho, e que fosse lançado ao mar. Olha só, lógico que Jesus não quer isso, né? Mas ele está dando um exemplo aqui, ó. Se você escandalizar um desses pequeninos aí, trazer escândalo, zombaria, né, sobre esses pequenos que creem em mim, melhor seria que você jogasse sua vida no mar, né? Jesus, nós também não devemos desejar o mal de ninguém. A nossa oração sempre é a favor para que Deus venha fazer a obra aqueles que nos escandalizam muitas vezes, que não nos aceitam, zombam de nós, porque a vingança pertence a Deus, é Deus que vai fazer. Mas observe isso, né, que Jesus está dizendo aqui, a gravidade disso, dos escândalos, escandalizar um desses pequeninos, né? E depois ele vai falar do pecado. O pecado é a gravidade, irmãos. Tem gente que peca, né? Um pecadinho, né? Pecadinho. Deus não vai levar em consideração, não, irmão. O pecado é terrível, né?
E todo pecado tem o seu pagamento, e o pagamento do pecado é a morte. Né? Então Jesus começa a falar aqui para eles, ensinar sobre a gravidade do pecado na nossa vida. Devemos fazer tudo, ainda que nós por vezes pecamos, porque ainda somos fracos, né? Deus conhece a nossa fraqueza, a fragilidade da nossa carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas nós devemos nos esforçar, porque o pecado ofende a santidade de Deus, né? O pecado traz consequências terríveis para as nossas vidas. Então Jesus, ele fala aí no verso 43, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor era para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, irmãos, é melhor, não é? Se você não consegue controlar a sua mão, se a sua mão te faz pecar, Jesus está dizendo que é melhor você cortar a sua mão, né? E a vida eterna, né? Aleijado, do que ir com as duas mãos, né? Para a condenação eterna. É melhor para você. Mas logicamente não é para ir, não é literalmente, né? Tem gente que vai se flagelar, minha mão, para mim não pecar, eu vou cortar minhas duas mãos, vou ficar. Não, irmãos, não é isso. Deus estava querendo mostrar aqui a gravidade do pecado na nossa vida. É isso que Deus está dizendo. Então, não deixe a sua mão pecar. Não deixe. Segure a sua mão, tenha controle sobre ela. Veja onde a sua mão toca. Veja onde o que a sua mão faz. Aí vale, né, nós colocarmos aí os vários pecados de fornicação, de adultério, de roubo, né, de todo tipo de pecados feitos com a mão, né, mostrando aqui a gravidade do pecado, né. O pé, 45, se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. O pé, olha onde você vai, olha onde você anda, né? Não é todo lugar, irmãos, que Deus quer que nós vamos, né? Por onde seu pé tem andado, né? Guarda seu pé quando entrar na casa do Senhor, né? Olha por onde você anda, né? Tem pessoas que vão em lugares onde Deus, né, onde o pecado habita, onde o pecado prevalece. Deus não quer isso. Nós precisamos guardar os nossos pés de onde nós vamos, né? Porque os nossos pés, dependendo de onde nós vamos, ele nos leva, né? Aonde nós vamos, nós estamos propensos a pecar. Então vamos ver por onde nós andamos, né? O olho, então falou da mão, falou do pé, o olho, né? Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O olho, né, irmãos? O olho também, né, pode nos fazer pecar, né? O adultério é um pecado grave, né, na vida de qualquer um, tá certo? Mas o adultério, Jesus vai dizer: ouviste que foi dito ao antigo, não adulterarás. Mas eu vos digo, aquele que atentar, olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, uma mulher do próximo, né, você já adulterou contra ela. Porque o pecado nasce no coração. Então, arranca o seu olho, tira fora o seu olho, se o seu olho está fazendo pecar. Ou seja, tira o seu olho da cobiça, cobiçar o que não é seu, né? Porque é melhor você entrar sem o olho, né, cego no reino, do que tendo os dois olhos serem lançados no fogo do inferno, onde seu bicho não morre, 48, e o fogo nunca se apaga. Então mostrando aí, né, lá no Sermão do Monte, Jesus fala lá a respeito disso, dessas coisas. Não vou entrar lá por causa do tempo, né? Nós podemos um dia gravar um vídeo a respeito disso, mas o pecado é uma coisa grave,
na nossa vida, e nós devemos fazer de tudo para evitar que a nossa mão, o nosso pé, o nosso corpo, enfim, né, possa fazer nós a pecar, ou escandalizar, ou fazer alguém pecar, né? Aí cabe ressaltar também, irmãos, a respeito das vestes, né? Às vezes a gente fala, o pessoal acha ruim, veste não salva. Eu sei, veste não salva. É lógico que a salvação é pela graça, certo? Mas cuidado com o escândalo, né? O escândalo. Se você vai com uma roupa indecente na igreja, né, faltando pano, né, uma saia muito curta, uma calça muito agarrada, umas roupas sensuais, vamos dizer assim, né, que exaltam a sensualidade dentro da igreja, ou seja, aonde, porque nós somos igreja, aonde nós andarmos, nós temos que nos compor com vestes santas, com vestes que agradam a Deus, não é? Mas as pessoas não aceitam isso. Muitos hoje em dia andam de qualquer forma, de qualquer jeito, e acham que Deus... Porque se você escandalizar alguém por causa da sua roupa, por causa da sua veste, você pode ser penalizado por Deus por isso. Então cuidado com os escândalos, né? Cuidado com os escândalos, amém? E ele termina aí no verso 49, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal, né? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, ou seja, sem sabor, sem a sua função de salgar, né, sem sabor nenhum, com que adubará? Com que o adubarás? Tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros, né? Então, quando nós nos chegamos a Deus, nós somos ofertados a Deus como sacrifício. E esse sacrifício será salgado com sal, né? Ou seja, nós precisamos ser temperados, vamos dizer assim, na nossa vida cristã, e ter paz uns com os outros, né? Mas devemos ser temperados na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de andar, no entrar e no sair, né? Procurar não dar escândalos, né? Não provocar escândalos, porque nós somos o sal da terra, né? As pessoas estão sempre olhando para os discípulos, né? Para os seguidores de Cristo, e eles devem olhar para nós e achar sal em nós, achar sabor, achar algo agradável, né, nas nossas vidas, alguma coisa santa. Agora, se o sal que existe em nós não salgar, não tornar insípido, serve para quê? Então, tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém? Aqui está, irmãos, o Evangelho que escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus. Falamos do verso 30 ao verso 50, encerramos aí o capítulo 9, não é? Jesus ensinando ali os seus discípulos. Eu falei no outro vídeo que a primeira, né, função de Jesus aqui na terra, muitos, né, a função principal foi morrer pelos nossos pecados, é o centro do Evangelho, e a ressurreição de Jesus. Mas observe que eles estavam ensinando isso, né? E até hoje nós devemos, quando pregamos, ensinamos o Evangelho, colocar Jesus ao centro. Esta é a centralidade, é o mais importante que nós precisamos saber. Que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Amém? Esse é o Evangelho que nós devemos crer e deixar as demais coisas, né? E procurar andar dentro dessa palavra e nos guiar conforme o Senhor quer. Ter a Bíblia, ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e conduta, né? Tem gente que mistura tradições humanas com isso aqui, e muitas vezes colocam as tradições humanas acima da palavra de Deus. Isso é terrível. É sal que não salga, né? É sal que perdeu o sabor. Se nós ficarmos naquilo que Jesus ensina, Deus nos aceita pela fé em Cristo Jesus. E é isso que eu espero que você faça ao ouvir esse vídeo. Espero que esse vídeo, eu estou aqui servindo, né, como servo de Deus, pregando o Evangelho. Não estou aqui a fim de ganhar dinheiro de ninguém, pedindo dinheiro para ninguém.
Eu estou apenas gravando esse vídeo pela graça e misericórdia de Deus e colocando e postando aí no YouTube e compartilhando no Facebook, enfim, nas redes sociais aí. E se você ouviu, né, que Deus o abençoe, né? Se você puder, né, dê um like aí nesse vídeo, né, como dizem as pessoas, não para minha glória, mas para que esse vídeo seja recomendado a outras pessoas, né? E siga-me, né, se for possível, se inscreva aí no canal, nesse canal, né, acione aí o sininho, compartilhe esse vídeo, não é? Tenha a liberdade de compartilhar com quem você quiser, envie para os seus amigos aí, não é? Compartilhe nas redes sociais, faça isso, irmãos, ajude nós aí, né, a espalhar as palavras do reino de Deus, porque essa é a intenção nossa aqui, só de falar de Jesus, da salvação, que Jesus morreu por nossos pecados, foi entregue por Deus ao nosso favor, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e voltará um dia para buscar os seus, que aguardam a sua vinda, e nos levará para lá, para toda a eternidade. E espero que você seja um deles, amém? E ajude nós aí, compartilhe esse vídeo, propague esse vídeo, né? Não fica só você não, recebeu esse alimento aí, compartilhe com outras pessoas, amém? Reparte, né? Nós recebemos de Deus para repartir, então reparta aí, e que tudo seja para a glória de Deus, amém? Querendo o Senhor, nós vamos partir para o capítulo 10 do Evangelho que escreveu Marcos. Este vídeo foi o 28, o próximo será o 29, se a graça de Deus continuar sobre as nossas vidas. Querendo Deus, estaremos aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém.